Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu acredito que deve ter mais de 2 meses que eu não prego aqui na igreja, que nunca aconteceu na minha vida. Eu, como os irmãos sabem, passei por uma cirurgia e depois, pós-operatório e tal. E recebi o convite da minha amiga, a pastora Carla, pedindo que eu ministrasse nessa manhã. E eu recebi esse convite com muita alegria, com gratidão ao Senhor, e não poderia dizer não. E aqui estou para servir ao Senhor com o melhor. Ainda que não seja o melhor, mas o melhor que eu posso entregar a Ele nessa manhã. Eu quero saudar a todos os irmãos que estão com a gente pela internet, no culto online. Irmãos que estão em diversos lugares do Brasil, falando que gostariam de estar aqui. E de certa forma vocês estão, tá bom? Nós queremos abraçar a todos vocês nessa manhã. Eu quero em poucas palavras, porque eu já expressei um pouco ontem, agradecer, honrar a Deus pela vida da pastora Carla Regina, do pastor Edson, do Isaac, pelo aniversário da pastora Carla, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à sua serva, e pela sua instrumentalidade que se revela de diversas maneiras. Ontem uma pessoa muito querida escreveu no comentário assim: faltou a senhora falar da Carla pregadora. É porque, sinceramente, diante da pessoa que o tempo todo serve a Deus com a sua própria vida, com o seu tempo, com a sua fala, eu acredito que pregar é um privilégio muito grande que Deus a concedeu, mas que essa autoridade, essa desenvoltura é apenas a consequência de uma vida sincera diante de Deus em todas as outras áreas da vida. É uma alegria caminhar ao lado da Carla, é uma bênção tê-la conosco. E se você também é abençoado pela vida da Carla, vamos aplaudir ao Senhor por essa vida tão abundante. Tão abundante. A mais alegre e inteligente do meu mundo. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 144. Tem como colocar em NVT? Eu quase fiz uma homenagem para Carla com a NVI, mas aí era mais do que eu podia, né? Então eu fiz assim um meio termo para ela entender que ela caminhou um pouquinho para cá e eu caminhei um pouquinho para lá. NVT, isso, glória a Deus. Isso é uma brincadeira, tá, gente? De muitos anos, né? Porque quando eu a conheci, ela congregacionalmente só lia a NVI no culto com os irmãos. E eu ficava escandalizada, porque você, vivendo no outro extremo, você ainda está na Almeida Revista Corrigida, e a pessoa já está na NVI. Então eu falava: mas você lê isso para os irmãos? Aí ela: sim, porque assim todo mundo participa, todo mundo entende. Eu falei: mas como é que entende? Se eu abrir isso lá na igreja, ninguém entende. Estou falando de 14 anos atrás, tá, gente? Mas hoje a gente já se aproximou para o meio e Deus exaltou ela, porque ela perguntou para a Flávia Veloso assim: qual versão você acha que é a melhor? Aí a Flávia Veloso me olha e diz: NVI. Aleluia. Salmo de número 144, glória a Deus. Claro que eu parabenizo os irmãos que trabalharam pela NVI, os irmãos que trabalharam pela NVT, inclusive eu tenho essa familiaridade um pouco maior, porque conheço alguém que trabalhou por essa Bíblia e são pessoas que merecem todo o nosso respeito. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra
e dá a meus dedos a habilidade para a batalha. Versículo 2, a igreja. Aleluia. Diga bem alto, Ele é meu aliado infalível. Vamos para o versículo 14 e 15. Glória a Jesus. Vamos juntos? E que nossos bois... Aleluia. 15. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Vamos orar juntos, levante a sua mão. Que privilégio ter o Senhor aqui, irmão Gilvão. Essa hora da manhã pregar com o Senhor é muita honra. Pai, eu quero te glorificar. A ti fazemos um trono de louvores nessa manhã. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem afasta de nós o teu Espírito. Nesta manhã, uma vez mais, abra-nos a porta da palavra e exalta o teu nome aqui. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Se assente em nome de Jesus. Eu estive orando por esta manhã, por esse nosso encontro, pedindo a Deus que nos abrisse a porta da palavra e que nos direcionasse para o que deveríamos dizer à igreja nessa manhã. Então lembrei-me que nós estamos nas quartas de guerra. E quando pensei em quartas de guerra, também pensei em salmos de guerra, em momentos onde Deus foi louvado pelas vitórias que deu ao seu povo. O Salmo de número 144 possivelmente foi escrito pelo rei Davi ou por um rei davídico, porque a sua linguagem aponta para Davi. Quando eu li isto, eu pude então relembrar que a forma com que falamos corresponde à linguagem que temos. E talvez isso pareça redundante, óbvio, mas não é. Algumas vezes, diante de algumas situações na vida, nós costumamos alterar a nossa fala, mas eu gostaria de lhe fazer lembrar que você tem um vocabulário celestial, você tem um tom de adoração a Deus, você tem as palavras certas para o momento das crises, e se existe uma coisa que há uma expectativa do mal contra nós, é que o nosso vocabulário seja alterado na guerra, que o nosso vocabulário seja alterado na crise, que o nosso vocabulário seja alterado na pressão. Mas eu quero lhe dizer que a sua forma de se expressar diante de Deus e de enviar palavras de confronto e de ordem no mundo do Espírito, elas têm o DNA da tua salvação. Então, por mais que a pressão acelere, mantenha o teu vocabulário. Está doendo? Aleluia. A porta está fechada. Glória a Deus. Vieram contra você, Senhor, tudo eu te entrego. A pressão aumentou, eu sei em quem eu tenho crido. A porta está cerrada, o meu Deus não deu a última palavra. O diagnóstico é desfavorável, o Senhor é aquele que sara. Comece a se lembrar do teu repertório de adoração na guerra. Levante a sua voz e diga o que Deus já lhe encheu para dizer, mesmo que haja uma expectativa do mal, para que você responda ao contrário. Então, no tom, na forma, na maneira que o salmo é dirigido, alguém diz, é Davi. Davi leva essa adoração a Deus, pedindo vitória na guerra contra os inimigos de Israel. O salmo de número 144, ele parece muito com o salmo de número 18. Há quem pense que possa ser uma porção dele,
há quem pense que possa ser um salmo repetido em relação ao Salmo 18, mas ele é um novo salmo. Eu gostaria que você dissesse bem alto assim: um novo salmo. Haverá momentos em sua vida em que as coisas até parecerão repetidas, mas há sempre um acréscimo, uma parte nova para se cantar o novo, como se fosse novo de novo. Deus vai colocar uma estrofe nessa música. Helena, mas o que eu estou passando hoje eu já passei. O que eu vivi hoje eu já vivi. Essa dor eu conheço. Esse caminho eu conheço. Essa situação apertada eu conheço. Só que eu vou lhe dizer que Deus está inserindo na música antiga uma estrofe nova. Embora algumas coisas até pareçam e até se repitam sim. Proverbista, ou melhor, o sábio, o pregador em Eclesiastes diz que não há nada novo sobre a terra. Existem momentos que a gente diz: Deus, eu já vi isso. Deus, eu já conheço isso. Nós líderes, inclusive, temos a seguinte visão: eu já sei aonde isso vai acabar, que eu já vi essa cena. Pais e mães também têm esse mesmo insight. Eles olham e dizem: eu sei aonde isso vai dar. Só que Deus nos surpreende quando a música está encerrada, quando a música já é conhecida, quando a música já foi cantada centenas de vezes, e Ele vem com uma estrofe que a gente não conhece ainda, não cantou ainda, não ensaiou ainda, e do nada aparece no meio da nossa canção. Eu imagino Caleb todo dia de manhã, levantando e fazendo a mesma coisa. 40 anos levantando e fazendo a mesma coisa. 40 anos levantando e vendo o mesmo cenário. Mas de repente, Deus arrasta uma estrofe para o lado, arrasta o coro para o outro e coloca uma novidade no meio. Chegou a hora de tomar posse da terra prometida. Eu imagino Sara cantando a mesma música todo dia sem filho, todo dia sozinha, todo dia vendo Agar olhando com um olhar de superioridade, todo dia olhando para Abraão e sem compreender o que Deus invisível disse. Todo dia a mesma tenda, todo dia a mesma mesa, todo dia 2 pratos sobre a mesa. Mas chega um dia que Deus pega a agenda da vida da gente e coloca uma estrofe nova. Levante a sua mão, porque eu estou te entregando uma palavra no poder do Espírito Santo. Deus está levantando o coro para um lado, a estrofe para o outro, e inserindo uma música que você não cantou ainda. Louvado seja o Senhor. Spurgeon nos lembra que a última sessão do livro dos Salmos terminará com uma cascata de louvores. 144, louvai ao Senhor. 145, eu te exaltarei, ó Deus. 146, louvai ao Senhor. 147, louvai ao Senhor. 148, louvai ao Senhor. 149, louvai ao Senhor. 150, tudo que tem fôlego. Aponta para alguém que você conhece o nome, grita para essa pessoa e diga para ela: vai terminar em cascata de louvores. Eu sei que tem dia que a gente canta, a minha alma está em angústia. Tem dia que a gente canta, Deus, aonde tu estás? Tem dia que a gente canta, o inimigo veio contra mim. Tem dia que a gente canta, se o Senhor não estivesse aqui eu já teria sido engolido vivo. Tem dia que a gente canta a dor, mas quando chega na reta final de um propósito ou de um processo, há uma cascata que se rompe e você só sabe dizer: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Minha rocha. Cantar louvores é a melhor maneira de usar a sua fala.
Cantar louvores é a melhor maneira de usar a sua fala. Você fala, canta. Canta. Você não fala no sentido de som. Você vai aprender a adorar a Deus e se expressar na sua linguagem. Porque não há expressão melhor na vida do que dizer: louvado seja Deus, minha rocha. O salmista não tarda na sua expressão de louvor. Se é para louvar, louve logo. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Então ele diz, ele treina. Ele treina. Ele treina. Ele treina. Respira fundo, você está sendo treinado. Você não vai morrer. Eu sei que acontecem em todos os exércitos do mundo acidentes de treinamento e pessoas morrem enquanto estão sendo treinadas. Mas eu quero lhe dizer que o teu treinador não vai te deixar morrer. Ele treina. Ele treina. Eu estou vendo Davi respondendo uma pergunta aí. Ele treina. Vamos junto, 1, 2, 3. Você lembra de quando Davi disparou contra o Golias para lançar contra ele uma pedra e matá-lo? Saul olha para Abner e diz: Abner, de quem ele é filho? O que Saul está dizendo para Abner: eu não treinei, você não treinou, o exército de Israel não treinou. Quem treinou? Eu quero conhecer o nome do pai dele. Agora no Salmo 144, Davi está respondendo o que Abner não sabia, o que Saul não sabia, o que o inferno não sabia, o que os demônios não sabiam. É ele quem treina as minhas mãos para a guerra. Diga bem alto para você não esquecer: mãos para a guerra, dedos para a batalha. A guerra, ela é composta de um conjunto de batalhas. A batalha pode ser ganha ou perdida e a guerra começar. E a guerra continuar. Mas a guerra ganha ou perdida define uma situação. Então, nós estamos numa guerra espiritual e temos vivido batalhas. Não é verdade? A batalha de hoje, a batalha de ontem, já tem uma batalha para amanhã. Inclusive tem uma batalha para daqui a pouco. Está tudo aí no esquema. E você vai perceber que para guerra, mãos. Para batalha, dedos. No macro, Deus está dando a Davi e a nós força. Porque mãos fala de força. Você não vai vencer essa guerra sem força. Porque a guerra é extensa. A guerra é extensa. Se for fraco, se não for fortalecido por Deus, não suporta, porque dura muito. E às vezes a pessoa pensa mesmo que é só ela. Isso é muito interessante. Eu não aguento mais porque eu estou numa guerra que não termina nunca. Tamo junto. Esse irmão que está do seu lado também está numa guerra que não termina nunca. O que acontece é que há intervalos de batalhas. E Deus está nos dizendo nessa manhã pela palavra que vai nos dar força. Força. Agora a batalha é algo mais personificado. Para cada batalha é necessário conhecer a geografia. Que tipo de arma está usando o inimigo? E aí já não é mais a mão, são os dedos. Porque você sabe que para serviços minuciosos, a gente não usa a mão aberta. A gente usa os dedos. E se a mão fala de força, o dedo fala de habilidade. Tem gente que tem muita força, mas é desastrado na guerra. Conhecem essa palavra desastrado? Isso aí é lá da minha casa. Meu bisavô falava pior, falava estabanado. Nessa coisa do eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e falo. Porque comigo é assim.
Você ainda não perdeu a guerra, mas vem perdendo batalhas. Deus vai dosar a tua força com a tua inteligência espiritual. Eu vou repetir, Deus vai dosar a tua força com a tua habilidade de sobrevivência. Você vai começar a tratar as coisas com uma sabedoria, com uma ciência, que quem olhar para você vai dizer, mudou, tá tão calminho. Não, não é calminho, é que Deus pegou minha mão, segurou a ponta dos meus dedos e está me dizendo, você não vai perder essa guerra por imperícia. Você não vai perder essa guerra por precipitação. Você não vai perder essa guerra pelo seu temperamento destemperado. Eu estou treinando você para lidar com a guerra. Respire fundo. Porque se você não ficar, como eu posso dizer, satisfeito agora, prosa agora. Eu não sei o que te deixaria prosa. Eu sei que a gente olha para o outro lado, quando a gente está falando de guerra, e a gente parece que vê que eles têm o que a gente não tem. Ou que eles podem o que a gente não pode. O inimigo sempre parece ser muito ameaçador, o inimigo sempre parece ser intransponível, mas eu preciso lhe dizer algo que tem acalentado o meu coração há alguns anos, a partir do Salmo 18 e hoje no Salmo 144, na NVT, numa linguagem que ficou ainda mais incrível. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza. Podemos ler isso? 1, 2, 3. Ele não, eu gostaria que você dissesse assim, da alma, infalível. Porque as pessoas são falíveis. Porque eu sei que a gente gosta de dizer que está decepcionado com alguém, mas também tem gente decepcionada com a gente, porque as pessoas são falíveis. Mas nesta guerra que eu estou vivendo e que você está vivendo, Ele é o aliado infalível. Olha, o guerreiro segurava aqui o escudo. E quando o inimigo vinha contra ele, aqui o escudo. E quando o inimigo vinha contra ele, o aliado que estava ao lado pegava o escudo que também estava desse lado e fechava no dele. Entende? Estou dizendo isso aqui, ó. Meu escudo aqui. Aí quando o inimigo vem contra mim, a pessoa que está do meu lado aqui também tem um escudo nessa direção e bate um no outro e me protege. Só que ao longo da história da vida, quando o inimigo veio contra mim, contra você, algumas vezes quando nós fizemos assim, olhamos para o lado, a pessoa que deveria bater o escudo no nosso não estava. Não estava porque teve medo, não estava porque falhou, não estava porque é o tipo de pessoa que consegue se assentar para comer, beber e sorrir, mas na hora da guerra não tem o caráter suficiente para permanecer. Isso faz parte da existência. Só que eu não vim lançar luz sobre isso. Eu vim lançar luz sobre a ideia de que quando eu faço assim com o meu escudo, e meu pai falhou, meu esposo falhou, meus amigos falharam, ou eu falhei com alguém, o meu aliado passa na frente com o escudo dele e ele diz, eu estou aqui. Me ajude a pregar, toque no ombro de alguém que Jesus colocou do seu lado, se você puder e quiser, se não deixa para lá e diga para ele, o teu aliado não falha. Torre segura, meu libertador, ele é meu escudo. Torre segura, meu libertador, ele é meu escudo. Abraão, aonde está Ló? Não sei, mas ele está aqui. José,
Onde está Rubem, que não te tira dessa cova? Não sei, mas ele está aqui. Aleluia. Cantui de rai de mancho de plovas nai de mantia. Menina, na casa de Naamã, tua família não conseguiu te proteger, não sei, mas ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui. Em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Esse texto na Taná, que compõe a Torá, os profetas e os salmos, o livro sagrado para os judeus. Essa expressão aparece sob quem me abrigo e quem a mim submete os povos. Eu considero essa expressão bastante interessante, porque ele é meu abrigo, eu me submeto a ele, e ele submete os povos a mim. Você está entendendo a escala da guerra? Ele, eu e os povos. Nós só estamos nos submetendo a pessoas de forma pejorativa, no sentido de sermos humilhados, porque nós não estamos nos submetendo a Ele. Porque na medida em que você se submete a Ele, no meio dessa guerra, Ele submete as nações a você. Está na hora da gente correr para esse esconderijo, se colocar abaixo dele, deixar que ele esteja sobre. E quando eu me coloco nessa posição, alguém pode dizer: ih, está miúdo, está perdendo, está humilhado, está quietinho. Mas não entende que na verdade, embora pareça que eu estou perdendo, quando eu me humilho debaixo da mão dele, meus irmãos, olhem para mim. Os humilhados não serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. A proposta não é essa. Por isso que tem humilhado procurando exaltação até hoje. A proposta é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então é você que já tem que vir descendo, não é? Deus, eu estou aqui, estou dando uma ordem agora. Se enxerga, descendo. Deus, estou te dando um prazo. Não, Deus não está te devendo nada. Vai descendo. Aí daqui a pouco a coisa vira e ninguém entende por quê. Não é porque o humilhado foi exaltado, é porque aquele que se humilhou debaixo da potente mão de Deus foi exaltado. Alguns não conseguem orar. Alguns não conseguem orar. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que penses neles? Alguns não conseguem orar. Não tem força para orar, graça para orar, vontade para orar, desejo para orar, nem fé para orar, por causa disso aqui. Eu sou insignificante. Como é que Deus vai olhar para mim? Vai saber quem eu sou? Eu vou ler para eu não perder nada do que eu quero dizer a vocês. Algumas pessoas não oram por se sentirem insignificantes. Mas na verdade, esse deveria ser mais um estímulo para a vida de oração. Eu sou tão pequena que não posso viver
sem falar com Deus. Você está entendendo? Eu sei que é um mistério, né, irmão Gilvan? Aquele hino de 1911, o senhor lembra? E apesar de... É um mistério, é um mistério. Também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. A gente vai voltar nele, tá? William Seymour diz: na terra ele é como pó fugaz, no ar é como vapor que desaparece, no fogo é como a fumaça que se esvai, na água é como uma bolha que rompe. O homem na terra, no ar, no fogo e na água não é nada, mas apesar Dessa glória que tem. se não usar desodorante, se não escovar os dentes, comigo também. se não tomar banho, Esse amor tão grande é isso mesmo. eleva Quando a enfermidade vem, a minha quando os anos castigam, é como pó fugaz, é como vapor que desaparece, é como a fumaça que se esvai, é como a bolha que rompe, mas Ele está olhando para nós e dizendo: eu sou o teu Deus. Coloca o 4 para mim, filha. Coloca o 5. Vamos orar essa palavra, igreja? Relaio! Jergue! Nós vamos até o verbo desce. Vamos lá? 1, 2, 3. Abre os céus, Senhor. Não, gente, eu disse até o verbo desce. Até o verbo desce. 1, 2. Abre. Desce. Você tem que andar dentro da sua casa e dizer isso: Senhor, abre os céus e desce. Remalai, Jergner, Emanto e Deplovas. Nesse 12 de outubro, 11h28 da manhã, abre os céus, Senhor. Desce na Devip, desce nessa casa agora onde tem alguém clamando, desce nesse escritório, desce nessa cidade, desce, 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 abre os céus, Senhor, e desce. Desce. Ah, glorioso pedido, desce. Ah, glorioso pedido, desce. Já tem 10 crentes com a mão levantada dizendo isso. Ah, glorioso pedido, desce. Desce. Isaías capítulo 64, versículo 1. Oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face. Na verdade, Davi está rememorando a Israel um tempo em que Deus descia sobre o Sinai e o Sinai fumegava. Eu vim dizer à igreja nesta quarta pela manhã que Deus ainda desce. Eu vou repetir. Eu vim dizer nessa quarta pela manhã que Deus ainda desce. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desce para ver. Cuidado com a tua vida, cuidado com a tua fala, cuidado com a tua mesa, cuidado com o que você conversa. Deus desce e vê. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos a língua para que não entenda a língua um do outro. Deus desce para impedir. Deus desce para dizer: para!
Ele desce para bater o martelo e fala: para. Deus desce para surpreender. Isaías capítulo 64, versículo 3. Quando trazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes escoavam diante da tua face. Fazia coisas terríveis que nós não esperávamos. Então Deus desce para surpreender. E daqui a pouco você olha e Deus está fazendo coisas que você nunca viu, nunca esperou, nunca pensou, nunca imaginou. Deus desce para fazer o que nós não esperávamos. Mas eu preciso dizer sobre uma descida que faz a minha alma pegar fogo nessa manhã. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com som de alarido, com voz de trombeta e arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Levanta a tua mão e diz: descerá para nos encontrar nos ares. Ele desce. Lança os teus relâmpagos. Lança os teus relâmpagos. Lança os teus relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e confunde-os. Confunde-os. Não perca isso. 1, 2, 3. O Eterno. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu só posso atirar qualquer coisa do ponto que eu estou aqui. Então não tem condições de eu atirar algo de cima agora. Não tem como eu atirar algo da porta. Não tem como eu atirar algo do lado. Então todos que estão olhando para mim já sabem de onde as palavras virão. Ou eventualmente, se eu tiver uma bolinha na mão ou algo na mão, para onde eu lançarei? Porque eu estou aqui num lugar onde todos me veem, altamente previsível, e não há como eu atuar em outro lugar além deste que estou. Agora a Bíblia diz que Deus vai atirar as flechas dele e vai confundir os inimigos. Deus pode lançar raios de onde e quando quiser. E inimigos desnorteados não sabem de onde vem. Basta uma flecha no Nilo e a água vira sangue. Basta uma flecha na cova e os leões perdem a fome. Basta uma flecha na muralha e Jericó vem ao chão. Enquanto você está aqui sentado, ele está disparando uma flecha de surpresa. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo para entregar essa palavra nessa manhã. Ele vai disparar uma seta surpresa. Aponta para uma direção pela fé. Aponta para uma direção pela fé. Grita o endereço agora e diz: lá, meu Deus. Lá, meu Deus. Araia. Uma flecha na cama daquela mulher. Uma flecha na cama daquele moço. Uma flecha dentro daquela penitenciária. Uma flecha. Já disparou, já disparou, já disparou, já disparou, já disparou. Enquanto você está aqui, está movendo, está movendo. Coloca o Sérgio para mim, filha. Bom, eu ensino os meus alunos a ler a Bíblia imaginativamente. Então eu gostaria que você lesse esse texto agora imaginativamente. Não é isso, Michele? Salmo 144,
Versículo 7. Imaginativamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Estende. Ó, imaginativamente. Imaginativamente. Depois corta esse pedacinho para me perturbar, não, hein? Imaginativamente. Quem lembra do desenho do Homem Elástico? Imaginativamente. Você percebe que há dois extremos aqui: céu e águas. A Bíblia está dizendo que a mão de Deus vai descer. Ele não vai vir. O verbo é estender. Diga estender. Não é ir. Então, do ponto que ele está, ele faz assim com a mão dele. E a mão dele de lá, imaginativamente, atravessa a atmosfera. Imaginativamente, passa pelas montanhas. Imaginativamente, passa pelos vales. Imaginativamente passa pela areia da praia. Imaginativamente entra no meio das águas. Imaginativamente chega nas águas mais profundas. E tem uma tradução que diz turbulentas. As águas estão fazendo assim. Estou me lembrando de um profeta fujão. As águas estão fazendo assim. E a mão dele está indo e vai lá. Estende. Grita assim, estende. Diga, então ele não veio. Ele ficou lá. E a ajuda chegou aqui. Ah, gente, eu estou vendo duas formas disso acontecer. Eu só conheço 2 tempos na história em que isso pode acontecer. Em que ele fica lá e chega aqui. Eu só conheço 2 tempos na história em que alguém sai dele, continua sendo ele, chega aqui e toca em mim. Eu só conheço 2 tempos na história em que a mão de alguém me tocando aqui era a mão dele me tocando aqui. Esta visão que Davi está tendo, desta mão poderosa que do céu salva-me, é um apontamento messiânico. Eu quero dizer para você que quando ele andou aqui, ele estava andando aqui. Para. Eu quero dizer que quando ele sentou na casa de Marta e Maria, era ele sentado aqui. Eu quero lhe dizer que quando ele partiu o pão lá na casa dos meninos em Emaús, era ele partindo o pão aqui. Mas agora ele subiu e deixou o seu Espírito Santo. Mas uma coisa eu também entendo ao olhar esse texto, que ele subiu, mas ele continua aqui. Ele continua aqui pelo Espírito e ele continua aqui pela igreja. Eu vou repetir. Ele continua aqui pelo Espírito e ele continua aqui pela igreja. Eu vou repetir. Ele continua aqui pelo Espírito, ele continua aqui pela igreja. É por isso que a igreja entra nos valados. É por isso que a igreja entra nos presídios. É por isso que a igreja entra nos hospitais. É por isso que a igreja está agora aí do teu lado. É por isso que você está aqui na igreja. É por isso que tem que lavar a boca para falar da igreja. Toca no ombro dessa pessoa linda que está do teu lado e diga para ela: a mão de Deus está aqui. Aquela porta que se abriu aquele dia através da mão de alguém era a mão de Deus. Aquela cesta básica que chegou e te socorreu era a mão de Deus. Meu pai desempregado, chega uma cesta básica lá em casa. Quem tomava conta da assistência social da igreja na época era um irmão chamado irmão Damião. Sabe quem é, né, irmão? Meu pai desempregado. Quando a gente abre a cesta básica tinha arroz,
Tinha feijão. Tudo bem, né? Faz parte da cesta básica. Tinha sabão. Mas no cantinho da cesta tinha um shampoo. Tudo bem, né? Um irmão generoso mandou um shampoo. Mas irmão Gilvan, era o shampoo. Eu com 17 anos, 16, era o shampoo da marca que eu usava. Com a descrição, daqueles que são bem guaizinhos, mas a descrição vem para cabelo oleoso. Se você não entender que essa mão que veio ao teu socorro é a mão que desceu, eu preciso concluir. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei ao Senhor Deus um cântico novo, cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas. Eles mentem, eu canto. Pois tu concedeste vitória aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal, salva-me, livra-me do poder dos meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentira. Juram dizer a verdade, mas mentem. Você vai perceber que há uma queixa aqui. Olhe para mim. Na verdade, o que o salmista está dizendo é algo que a gente precisa entender. Eu tenho uma queixa sobre eles. Quem se sente algumas vezes inconformado, chateado, aborrecido com o que vem acontecendo pelo mundo afora? Diga eu. Mas o que o salmista está dizendo é: eu tenho uma queixa sobre eles. Eu tenho uma queixa sobre a língua deles. Mas eu também tenho uma decisão. A língua deles não alterará a minha língua. Eu vou repetir, a língua deles não alterará a minha língua. Eles mentem, eu louvo. No 3 você vai dizer isso bem alto, porque tem crente que já está confundindo tudo, já está xingando também, já está enviando fake news também, já jogou baixo também. Levanta a tua voz agora e diga bem alto: eles mentem, mas eu louvo. Quem, pastora? Os ímpios. Os ímpios. Não me confunda. Você não está me vendo aqui fazer gracinha para ninguém, não. Estou dizendo para você que os ímpios mentem, mas você louva. Isso acontece socialmente, sim, mas está acontecendo no quintal que você mora. E você diz: então tá bom, vou xingar também, que eu também sei. Vou humilhar também. Vou gritar também. Mas você está fazendo uma aliança com a sua alma. Levante sua mão mais alto que você puder e diga: ainda que eles mintam, a minha língua não será alterada pela língua deles. Diga assim: eu louvo. E Davi encerra este salmo expressando alguns pedidos para o seu povo, para a sua nação, especialmente pela sua família. Ele diz que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio, que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo, que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até dezenas de milhares, e que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Eu volto para dizer a você que o que ele está pedindo é que o filho ou os filhos daquela nação, eles possam evoluir na idade apropriada. Spurgeon fala que a mocidade saudável de uma pessoa precisa acompanhar os seguintes elementos: evolução, estabilidade, utilidade e saúde espiritual. Quando você vê um jovem forte, robusto, que não tem estabilidade, que vive de altos e baixos. Quando você vê um jovem robusto, forte, que não tem utilidade, só bebe Nescau e assiste Netflix. Quando você vê um crente jovem, robusto, que tem músculos, mas não tem saúde espiritual, vive vazio,
alguma coisa está errada no desenvolvimento desta pessoa. E Davi está orando para que a nossa mocidade evolua. Mas evolua tendo estabilidade. Não crente hoje, amanhã não. Não firme hoje, amanhã não. Não estou falando de conflito, gente. Eu tive conflito a minha mocidade toda. Eu tive conflito a minha adolescência toda. Eu acho que eu tive conflito ontem também. Estou falando sobre decisão de permanecer. Que nossas filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio. A ideia aqui é tanto de uma pedra angular que possa dar estabilidade, como de uma pedra angular que possa também trazer harmonia no espaço. Perceba, a ideia de enfeitar um ambiente pode soar pejorativo. Eu mesmo já preguei, você não é enfeite de púlpito, você não é enfeite de igreja. Tudo depende do contexto que se diz alguma coisa. Mas aqui o salmista está dizendo, eu quero que as nossas filhas enfeitem os palácios de Deus. Você acha que uma moça, uma menina, uma jovem enfeita pela roupa que usa, enfeita pelo relógio que tem, enfeita pela maquiagem que usa, enfeita pelas joias que tem? Minhas irmãs, uma vida de santidade, uma vida de dignidade adorna o ambiente. Deus vai usar os nossos filhos e filhas com estabilidade e beleza para serem notados por onde eles andarem como um diferencial no ambiente. Que nossos celeiros, gratidão, fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Não é pecado orarmos por provisões, muito pelo contrário. Pecamos quando confiamos na nossa própria força ou na força de alguém. Você tem liberdade para nessa manhã dizer, Deus, encha os meus celeiros. Vamos lá, 1, 2, 3, Deus. E agora você redobra a sua atenção. Que os rebanhos, uma oração possivelmente de Davi, ok? Que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares. Se você estudar sobre a multiplicação de rebanhos, você vai perceber que as ovelhas não geram em grande quantidade. Que é difícil uma geração geminar. De gêmeos, é rara. As ovelhas não se reproduzem com tanta facilidade assim. Mas Davi está fazendo uma oração. E a oração é que os nossos rebanhos se multipliquem aos milhares. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse que estou concluindo, estou. Deus ouviu essa oração? Ouviu. Muita atenção, gente. A Bíblia prova isso. Na dedicação do templo, Salomão ofereceu em sacrifício 120.000 ovelhas. Na festa da Páscoa, Josias, rei de Judá, ofereceu aos filhos do povo cordeiros e cabritos 30.000. E por cada pessoa 3.000 bois. Isso era o nível da fazenda do rei. Agora você pode me dizer, isso não é patrimônio. Diga 1, 2, 3, isso não é patrimônio. 1, 2, 3. Eu quero liberar uma palavra para você que Deus liberou sobre mim ontem no meu escritório. E eu repito para a igreja agora: seu nível de prosperidade não será medido pelo seu patrimônio. Seu nível de prosperidade será medido pelo tamanho da tua oferta. Miseráveis, os irmãos, não acabei de falar. Aquele milionário que quando você fala para ele sobre o reino de Deus, a primeira
coisa que o infeliz diz é: eu vou lá dar oferta para pastor avarento, apegado, o Deus dele é Mamon. Bendito. Quem é o bendito? Bendito é aquele que vive do suor do seu rosto. O milionário não vive do suor do rosto dele. Não, já virei o assunto, já estou falando de outra coisa. Ele sabe perfeitamente os desafios que ele tem durante a semana, mas quando ele sabe que vai entregar a oferta, o coração dele até salta com um pouco mais de rapidez. Não é ninguém que questiona. Você não conhece igreja? Em igreja ninguém senta do lado do outro para dizer oferta. Em igreja não tem nome em envelope de oferta. Em igreja ninguém é coagido a ofertar. Isso é mentira do inferno. É porque depois que você conhece quem ele é Não faz confusão, não. Você vai numa seita, você não vai numa igreja. Igreja ninguém é coagido a ofertar, porque a palavra oferta já declara que é ato de voluntariedade. Só que quando um indivíduo entrega 120 mil ovelhas e não extingue o animal, é porque Deus fez muito mais. Me ajude a entregar uma palavra. Entregue para pelo menos 2 pessoas. A sua oferta será o retrato da sua prosperidade. Que os nossos bois fiquem carregados de alimentos. Segundo Calvino, isso se trata da gordura dos bois. Para que fique claro, irmãos, que não existe nada sobre nós e nossa vida e nossos bens que não seja importante para Deus. O indivíduo está pedindo, Vitor, para o boi ficar gordinho. Calvino está chamando a nossa atenção sobre o quanto Deus está olhando os detalhes da nossa vida. Oriandelemaia. Alguém me pergunta: eu posso orar pelo meu cachorro? Creuza, não conte nada agora, fique quieta. Minha cunhada, ela tem uma unção aí, ela ora pelos cachorros. Posso orar pelo meu cachorro? A pessoa pergunta: posso orar pelo meu gato? Posso orar para ter tal vestido? Posso orar por tal carro? Posso orar por tal faculdade? E eu respondo com uma frase: ore por tudo que é importante para você. Tudo. Porque se é importante para você, está sob o cuidado de Deus. O versículo 14 e 15 que conclui o Salmo, ele pode ser tratado, visto, como retrato de uma igreja próspera. Vamos ler? Que nenhum inimigo. Não, vamos começar no EQ. E que nossos bois fiquem carregados de alimento. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. Irmãos, quando eu li isso, uau! Vamos falar isso? Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. 1, 2, 3. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. Isso. Que ninguém seja levado ao cativeiro. Nem haja gritos de angústia na nossa praça. Por que aí nós temos uma igreja próspera? Os nossos bois fiquem carregados de alimento, o trabalho é realizado alegremente. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. O inimigo é mantido da porta para fora. Que ninguém seja levado cativo ou cativeiro. Há poucas saídas ou nenhuma. Levante sua mão e diga: ninguém será levado. Nem haja gritos de angústia em nossas praças. Irmã Simone Diniz, Delfino, pregadora do próximo sábado pela manhã. Vamos
Vamos ler, gente. Agora é o final da conclusão. Vamos lá, 1, 2, 3. Nem haja gritos de angústia em nossas... Vamos mais uma vez, 1, 2, 3. É uma vida sem angústia? É isso, Leila? Retrato de uma igreja próspera. Nem haja gritos de angústia em nossas praças. A fé e o contentamento silenciam as nossas queixas. A gente até tem algumas coisas para gritar de angústia. Só que a gente recebe um banho de fé. Todo dia, não tem dia que Deus desgrita. Mas como igreja, como organismo, nós recebemos um banho de fé. Que o contentamento faz a nossa queixa fique de pé. Oremos para que esse possa ser o nosso retrato de igreja. Versículo 15. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Levante uma de suas mãos. Deus está aqui.